Olá pessoas, bem-vindos ao Orlante Med. Hoje a gente vai falar sobre hipertensão. Esse vídeo aqui é para você que tem um diagnóstico de hipertensão, que já está tomando remédio, você que está com medo de ter hipertensão, você que tem um parente que tem hipertensão e não entende muito mais ou menos como é que funciona isso aqui, né? Os riscos, a possível clínica, o tratamento, como é que é, né? Como é que eu posso prevenir? A gente escuta muita coisa por alto assim, mas nunca, às vezes, param para explicar para a gente como é que funciona essa doença, que é muito comum, é muito prevalente na nossa população. Então eu preparei isso aqui pensando em você, nesse sentido. Então fica aqui comigo até o final, que você vai sair sabendo muito mais do que a maioria das pessoas já sabe. E eu quero levar isso aqui para a maioria das pessoas, para todas saberem mais ou menos isso aqui, porque é muito importante, tá? É importante conhecer o seu próprio corpo, conhecer as doenças que estão por aí e se prevenir, que é o nosso principal objetivo. Então vamos lá. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais longo esse aqui, mas é importante. Primeiro, o que é hipertensão? Né? Eu fiz um resumo, tentei simplificar ao máximo aqui as coisas, mas é uma das principais doenças mais silenciosas que a gente tem. Você não tem sintoma de hipertensão. Você pode ter crise hipertensiva e aí ter aquela dor na nuca, algumas coisas assim, mas a hipertensão em si, ela vai se desenvolvendo ao longo dos anos e você não sabe, a não ser que você meça a sua pressão. Então, é uma doença silenciosa. Ela em si, por si só, não tem clínica nenhuma, não tem sintoma. Então, é quando a pressão do sangue fica mais alta ali nas artérias, constantemente alta, e aí coloca mais esforço, basicamente, sobre o coração e sobre os vasos sanguíneos. Um grande resumo de como funciona a fisiologia aqui da hipertensão. Em geral, não vai ter sintoma, vai ter uma doença silenciosa. Agora, com o tempo, com essa lesão principal aqui das artérias e tal, aí você pode gerar o que a gente chama de lesão de órgão-alvo, lesão dos órgãos. Então, o coração, o cérebro, os rins, podem aí sim se manifestar com alguns sintomas já em estágios mais avançados da hipertensão. Então, o nosso objetivo é não deixar chegar nesse estágio, é prevenir e tratar desde o início, porque aí você, com certeza, evita essas situações. Para título da gente pontuar o que seria hipertensão em si, né, é uma pressão acima de 140/90. Mas isso vai variar. Se você fizer um acompanhamento em casa ou um acompanhamento mais com aparelho que fica grudado no braço direto, aí diminui um pouco esse limite pra gente. Se você vê quando você está dormindo, diminui um pouco mais. Mas, no geral, o que a gente faz na prática é mede algumas vezes, seja na clínica, seja em casa, faz umas anotações, e aí quando a maioria vier acima de 140/90, você vai poder falar que tem hipertensão, né? 130 até 140 seria o que a gente chama de pré-hipertensão também, tá? Mas, no geral, 140/90 é o número que a gente usa. E qual que vai ser o problema em si da pressão alta? É aquilo que eu falei dos órgãos lá na frente que podem ser lesados. Então, a gente começa a falar do coração, que é o mais prático de se pensar assim. Pensa o seguinte, o seu coração ele tem que bombear, ele bombeia sangue para o teu corpo inteiro. Então, quando você tem uma pressão muito forte nas artérias, né, do seu corpo, você está pressionando essa artéria, o sangue vai ter que enfrentar uma pressão maior para sair, né, uma resistência maior. E o que acontece? O coração vai ter que bombear com mais força o seu sangue. E isso vai, ao longo do tempo, cansando esse coração. Esse coração vai ficando cansado, o músculo dele começa a hipertrofiar num sentido ruim, e aí você pode desenvolver a insuficiência cardíaca ao longo do tempo, né? Aumenta também os riscos de infarto nesse mesmo sentido. Então, o coração tem que trabalhar mais. Os outros sintomas é você pensar nisso, na vasculatura contraída, na vasculatura mais pressionada que gera resistência para as coisas. E vasos em locais como o cérebro, por exemplo, são muito frágeis, são muito fininhos ali, e é um local muito nobre, esses órgãos todos aqui que a gente está tratando. Então, é um ponto importante. Para o cérebro, pode levar a AVC, futuras perdas de memória também. Nos rins, a insuficiência renal pode acontecer, levando futuramente necessidade de diálise também em casos mais avançados. E aí sempre pensar na vasculatura fininha que você vai podendo dar problema. Os olhos pode danificar a visão com o tempo, inclusive por isso que é muito importante, paciente com hipertensão, a gente fazer o exame de fundo de olho, aquele que você olha dentro, porque você pode ver sinais precoces ali já de uma lesão de órgão. Lembra? Hipertensão não tem sinal, você não vai chegar assim, estou sem visão, estou hipertenso, então. Não é isso. Mas você tem uma degeneração assim da parte do seu olho, desde o início do desenvolvimento da doença, pode acontecer isso. Não necessariamente você vai ter, mas por isso que é importante você dar uma olhada também, alguém olhar seu olho
nesse cenário. Paciente hipertenso, alguém tem que ter olhado seu olho em algum momento, entendeu? Alguém tem que olhar seu olho com o aparelhinho lá. As artérias em si, isso que a gente já está falando, pode aumentar risco de aneurisma, isso levando para as artérias veias da perna, dificuldade da circulação em si, aí pode ter dor andar, enfim, são vários problemas que a hipertensão vai causar. Ela em si não é o sintoma, né? Isso aqui pode acontecer mais para frente. E quais são os tipos de hipertensão? Existe a hipertensão essencial, que é o que você provavelmente tem ou conhece alguém que tem, é o mais comum disparado, mas existem alguns tipos de hipertensão que eu botei aqui que não são hipertensão, é uma hipertensão fake, por exemplo, essa aqui agora, a hipertensão do jaleco branco. O que é isso? A pressão da pessoa sobe só no consultório, né? O paciente chega, você mede a pressão dele 180 por 100, mas aí você olha, o cara tá tranquilo, e você olha as medidas dele em casa, tudo a 120, tá tranquilo. Então, esse caso aqui é fundamental, você olha, você vê a pressão alta, e aí você tem que acompanhar a sua pressão em casa para ver como é que ela fica. Se ela realmente fica alta, beleza, hipertensão, vamos tratar. Se não, você não precisa de tratamento. É só uma questão de as pessoas ficarem nervosas quando vai no médico, enfim. E tem o contrário, que chama de hipertensão mascarada. Você vai no médico e a sua pressão tá boa. A sua pressão tá 120, tá 130. Mas você em casa, se você for medir, ela fica alta o dia inteiro. Então tem um efeito contrário. A pessoa talvez se sinta mais segura, mais relaxada no médico. Não sei. Mas pode acontecer isso, chama de hipertensão mascarada. Então, de novo, importante você fazer a medição em casa e nesse acompanhamento da sua pressão. Aqui 2 conceitos também interessantes: hipertensão resistente. O que é isso? Você põe 3 medicamentos, ela continua alta, você tem que dar uma atenção maior para ela. E a outra é hipertensão refratária, né? 4, 5, mais medicamentos e ela não melhora. Então é o caso mais grave assim de você ter uma resistência à hipertensão. Beleza? E como eu diagnostico a hipertensão? Acompanhar em casa, vai ver as medições e vai dar certinho para você. Mas tem os métodos mais acurados, né? Métodos melhores. Então a automedição é o que você vai medir em casa, é o mais comum, é o mais fácil de fazer, é o mais rápido assim em termos de mais prático fazer. Então você mede a sua pressão em casa, você anota a sua pressão num papel, né? Foi tal hora do dia, esse dia que eu tava com uma dor de cabeça, tu anota assim, né? Esse aqui deu uma pressão maior, aí você pensa, tá estressado, aí faz uma anotação, mas é importante você anotar o horário, né? E você fazer a medida e deixar certinho no papel, pelo menos por 2 semanas, e aí você leva no seu médico e ele vai poder ver assim e conversar com você sobre o tratamento ou não, caso ele seja necessário. Você pode fazer a monitorização em casa, mesma coisa, ou o mapa de pressão. Esse mapa de pressão, aí você tem um aparelho acoplado mesmo no braço e ele vai medir direto, você dormindo, esse é o mais fidedigno que a gente tem, mas não é tão prático de você achar também para fazer. Então, só para ter noção dessas formas de você acompanhar. E o que aumenta o risco de hipertensão? Isso aqui você já ouviu em algum momento da vida. Tudo aquilo que leva a esse risco. Negócio de comida, alimentação, exercício físico, isso tudo a gente vai falar aqui. Mas primeiro, a idade em si. A hipertensão, é muito difícil você ver hipertensão na pessoa jovem. Muito difícil. Tem tipos até específicos mais raros de hipertensão de pacientes mais jovens, mas ela é muito mais comum, essa no caso é específica dos mais jovens, mas hipertensão essencial, que é o que a gente está conversando aqui, é mais comum conforme a idade vai aumentando. Então é importante fazer o acompanhamento, pelo menos uma medição anual da pressão, qualquer pessoa, né? A partir dos 18 anos vai fazendo direto, uma vez por ano pelo menos, que você pode acompanhar, porque tem isso, você pode ter hipertensão cedo também, sem saber às vezes, né? Então a idade aumenta, o histórico familiar. Então a hipertensão em si é uma doença de uma base muito genética, sabe? Só que ela é muito amplificada o seu risco por esses fatores ambientais. Então fumar, comer mal, beber, não ter atividade física, isso tudo aqui também influencia. Então o peso, né, a obesidade, sobrepeso aumentam tanto, é um fator de risco em si, é um fator de risco para doença cardiovascular também. Então é um fator importante para um monte de doença, mas aqui na hipertensão a gente frisa de novo a importância de tentar manter um peso equilibrado. A alimentação é a mesma coisa, né? A alimentação muito gordurosa, alimentação com muito sal. Então, hoje em dia, esses fast foods, essas coisas, além de ter muita gordura, tem muito sal nas coisas. As coisas têm muito sal. A gente não sabe exatamente quanto tem em cada coisa e vai comendo sem ver, sem saber. E aí também é um fator de risco.
Então, essas comidas ultraprocessadas, né? Essas coisas que fica no freezer, você vai botar lá para fazer, isso tudo aumenta muito o risco da hipertensão. Você comer fruta, você comer verdura, vai diminuir esse risco. Então, é um ponto importante aqui. Etilismo, né? O consumo de álcool e o fumo também são fatores importantes, também elevam a pressão das pessoas. E o sedentarismo, que acaba fazendo um balanceio, né, com as outras coisas, porque a falta de atividade também aumenta tudo isso aqui, né? Aumenta o peso, enfim, a atividade física é um fator muito protetor para a hipertensão. Não subestime o poder da atividade física. A gente fala um ideal aí de 150 minutos por semana. Dependendo dos casos vai ser muito, mas é aquela coisa, alguma coisa é melhor do que nada. Então, se você não faz nada, começa com 10, começa com 20, vai aumentando aos pouquinhos, que já vai ser um fator de proteção para você. O estresse também é um fator de risco que pode acontecer da hipertensão, tanto para uma elevação aguda da pressão, quanto para uma elevação mais crônica de pressão também. Então, um cenário, um ambiente sempre estressante é um fator de risco também para a hipertensão. Agora, falar um pouco do tratamento medicamentoso das coisas, né? Bem geral, tá? Olha só para vocês entenderem mais ou menos a lógica de como é que a gente começa os remédios, é o seguinte. Um dos principais remédios que a gente tem são os IECA e os BRA. Então, isso aqui é a classe do medicamento, esse em itálico aqui. O enalapril e a losartana são medicamentos bem famosos, já bem conhecidos. São dois medicamentos, ambos relaxam o fluxo sanguíneo, né? O enalapril acaba tendo um principal efeito colateral dele é tosse. Então, quando geralmente vocês voltam depois do uso de algumas semanas com esse quadro, a gente troca, né? O IECA pelo BRA você pode trocar, o enalapril pelo losartana, por exemplo, e não tem problema. O que não pode é usar os dois juntos, não muda nada no prognóstico. Então, é difícil você achar uma prescrição com os dois juntos, não é para achar, mas é um ou outro, tá? Você pode associar também aquela hidroclorotiazida, aquele remédio que dá vontade de fazer xixi, que vocês não tomam de manhã porque tem medo de estar no ônibus vindo e dar uma vontade imensa. É justo. Então, é nesse sentido, porque ele é um diurético, né? Diurético quer dizer isso, faz xixi. Então, a hidroclorotiazida é uma outra classe que você pode usar. E o amlodipino é um bloqueador de canal de cálcio, ele também vai relaxar os vasos. E o principal fator colateral dele pode dar um inchaço na perna. Então, para vocês terem uma ciência mais ou menos do que cada um pode dar. E aí a gente segue um raciocínio lógico de você começar o tratamento, né? O tratamento padrão, tá? É óbvio que você tem algumas pessoas que vão ter uma pressão muito alta na hora do diagnóstico, e você já pode começar com 2 medicamentos juntos, por exemplo, tá? Então a gente começa com o enalapril ou a losartana, lembra, não usa os dois juntos, a gente usa um ou outro. Não melhorou, a gente pode associar um outro medicamento, geralmente vai ser a hidroclorotiazida ou o amlodipino. Não melhorou, aí você põe 3, deixa esses 3 aí, ou enalapril ou losartana, hidrocloro, amlodipino. Eu estou usando os nomes mais comuns, tá? Você tem várias formas diferentes de cada classe, tá bom? Mas são os nomes mais comuns que a gente pode ter. E o quarto medicamento, aí, de novo, não funcionou, aí já caiu naquele conceito lá, hipertensão pode ter caído naquele conceito de hipertensão resistente. Aí você pode incluir um outro medicamento, um outro tipo de medicamento, que é a espironolactona, é outro nome que você pode ouvir também aí. Beleza. Isso é mais ou menos os remédios. E como é que você previne a hipertensão? Isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental. Porque, assim, muita gente vai ter hipertensão, né? Segundo os nossos estilos de vida da modernidade, muita gente vai ter hipertensão. Então, você começar a prevenir isso desde cedo, mas, de novo, nunca é tarde para começar a prevenir. Mas quanto mais cedo, melhor. Mas isso aqui, basicamente, a gente vai rever os fatores de risco, né? Então, a dieta é um ponto fundamental de começar a mudar. Então, você aumentar o consumo de fruta, consumo de verdura, reduzir o sal. E, assim, existem alguns aplicativos que te ajudam com isso, né? Porque não é tão fácil assim. Eu vou te dar uma lista aqui agora gigante de alimentos para você comer. Não rola assim, né? É uma coisa progressiva. Não tem como você também eu chegar aqui para você e falar, não, você vai parar de comer tudo que você come agora, só vai comer folha. Não é assim também a dieta. Mas isso tem que ser uma prioridade, sabe? Em termos de você cuidar da sua própria saúde, a dieta em algum momento tem que entrar na prioridade, porque é um fator protetor muito importante para a hipertensão. Você diminui a progressão do desenvolvimento da fisiopatologia em si, da doença.
O exercício físico, então, nossa, é assim, o exercício físico com dieta, você pega um paciente, às vezes, você pode estar com uma quase hipertensão, lá na pré-hipertensão, você vai começar a fazer uma atividade física, não precisa começar remédio e tal, e aí, se você adquirir um estilo de vida diferente, pode mudar o seu prognóstico, você pode não precisar do remédio, tá? Então, isso aqui é fundamental. O exercício físico, e aí é o que eu falei, depende de cada um, de cada caso, né? Você não faz nada de atividade. Cara, eu vou ficar muito feliz se você fizer 15 minutos de caminhada por dia, 20 minutos de caminhada por dia. Ou pegar um pezinho no quarto de 15 minutos, qualquer coisa, entendeu? Não dá para eu chegar aqui também e falar o que está escrito aqui, 30 minutos, 5 vezes por semana. É irreal, né? É irreal falar isso. Então, qualquer progressão de exercício. Eu não vou, eu faço 20 minutos de caminhada há 30 meses. Não, aí tá errado. Você tem que progredir, porque isso aqui é o ideal. Porque 30 minutos de caminhada em si não mudam nada. Isso é verdade. Não muda nada em termos de proteger a hipertensão. Só que você desmerecer isso ou desistir da pessoa por causa disso, totalmente errado. Então, eu parto do princípio que é isso. Qualquer melhora, se você tem 0, 1 minuto é muito bom. Mas sempre almejando evoluir um pouco nesse sentido, porque faz diferença, tá? Às vezes, por questões de logística, você não vai nem conseguir chegar nos 150 por semana, mas você conseguir fazer 1 hora por semana, 1h30, alguma coisa, no geral, né, somando tudo, já é algo benéfico para você, tá? Então, não desmereça pequenos progressos em qualquer exercício, qualquer coisa que você faça, não desmereça. Mas esse aqui é a nossa meta ideal, tá? A gente tem benefícios comprovados, 150 minutos por semana, mais ou menos, que dá isso aqui. Controle de peso, aí os 2 anteriores basicamente geram essa consequência aqui, né? Você tem uma perda de 5 a 10%, você já pode ajudar a diminuir a pressão. Reduzir tabagismo, reduzir álcool, isso aqui é fundamental também, né? Você tem, além de outros riscos, né? O álcool em si, o tabagismo em si, com riscos de neoplasia importante, né? Você tem que parar com isso. Isso é veneno, isso é um veneno. Eu sei que também é difícil, não dá para eu chegar aqui e falar que você tem que parar e acabou, né? Tem pessoas com realmente problemas em termos de vício, né? Tanto no consumo de bebida quanto no tabagismo, né? E às vezes nem sabem disso, acham que tem o controle total das coisas, mas tenta ficar sem e é um problema. Então, isso aqui também dá para você fazer uma aula só disso, um vídeo só disso, porque é muito difícil para pessoas que já têm não um vínculo em si, mas já estão ali no negócio, é muito difícil, né? São substâncias muito nocivas para o nosso corpo e por isso que é importante ir reduzindo também para tentar ficar zerado, porque vai diminuir bastante o risco de hipertensão. Mas, sinceramente, quando fala de tabaco, quando fala de álcool, a minha principal preocupação é qualquer coisa relacionada também à neoplasia, porque você explode de risco quando comparado com quem não usa essas coisas. Vai ter necessariamente? Não, mas as suas chances são maiores. Então a gente tenta jogar a favor, né? E também vai prevenir a hipertensão e reduzir estresse. Aí você entra em alguns conceitos de meditação, prática de coisas que você gosta. Eu tenho que também tempo com a família, mas eu sei que para algumas pessoas o tempo com a família é o contrário, né? É o que estressa. Então, tentar manejar alguma forma no seu dia de você conseguir ter algum momento para você, nem que seja, de novo, alguns minutos, algumas coisas, nem que seja no banho. Você consegue no banho parar e pensar, ver o que você está pensando, o que está na sua cabeça, porque isso também ajuda bastante no controle da pressão. Tá bom? É mais ou menos isso a prevenção aqui. Eu trouxe nesse quadro aqui agora alguns, e vai uns cada vez, que droga, alguns exemplos práticos de alguns aplicativos que vocês podem usar para... Meu Deus, peraí que tá indo um de cada vez aqui, deixa eu deixar bonitinho. Não! Ai, passou tudo! Mas enfim, enquanto eu vou clicando, eu vou falando então. Alguns aplicativos que ajudam tanto na parte de exercício físico, quanto na parte de alimentação e na questão até de meditação também. Eu tentei trazer aqui alguns que estejam disponíveis tanto para iOS da Apple, né, quanto para o Android das outras marcas de telefone, que são exercícios que eu já tive experiência, já ouvi relatos e tal, que dá para te ajudar. Então, nos exercícios, por exemplo, aqui, esse aplicativo chamado Seven, esse azulzinho aqui de cima, ele preconiza 7 minutos de atividade por dia. 7 minutos. Ele te dá já dá atividade em um círculozinho com umas 5, acho, 6 atividades. 7, não sei.
Varia, você que escolhe, eu acho. E aí você faz ali rapidinho, acordou, fez o negócio, tá bom, aí você consegue fazer. Aí você pode botar aí 45 minutos na semana, tranquilo. Então, é interessante você olhar como 7 minutos podem fazer diferença para você que não faz nada. Então, é um aplicativo. Acho que tem ainda uma versão gratuita dele, que não precisa de assinatura. Esse outro aqui do lado dele é o Wake Out. Esse aqui, ele faz exercícios bem mais simples mesmo. Você tá na cadeira aqui, ele te ensina a fazer alguns movimentos para você... Você está aqui estudando, você está aqui lendo alguma coisa por hora, você para e se mexe em alguma coisa. E ele contabiliza isso como atividade física. E aí ele te dá os movimentos certinhos para você não deslocar nenhuma parte do seu ombro, basicamente. Não, porque às vezes a gente tenta fazer as coisas sozinho e isso dá mal. Então, se você não tem... você tem que ir na academia, ter um personal... De novo, eu estou sendo realista aqui. A gente tem que ser realista com o que a gente tem. Então, algumas coisas podem ajudar. Esse Strava aqui é um outro aplicativo mais voltado aqui para caminhada, para corrida, para gente que anda de bicicleta. Então, ele usa uma abordagem um pouco mais competitiva até. Ele te põe numa liga assim e você vai subindo assim, vai ganhando. Você tem uma noção de progresso interessante aqui, uma competição saudável, mas é uma competição que só você vê, tá? Você não tem que interagir com ninguém. Se não quer interagir, não precisa. Você pode mandar as mensagens também, não lembro, mas você tem essa progressão. Aqui os círculozinhos do iOS, o Nike Run é um outro aplicativo voltado para corrida, mas que tem alguns exercícios, tá? E eles todos têm suas versões gratuitas e óbvio que eles vão cortar alguma coisa e vão deixar só para premium, mas a gratuita às vezes você já consegue dar o pontapé inicial, entendeu? E às vezes a assinatura é bem pouquinha coisa, assim, você consegue pagar R$10 num mês e ter um mês inteiro de um negócio para te guiar maneiro, entendeu? Então dá para adaptar. Alguns aplicativos de mindfulness é meditação, basicamente, né? Tem gente que acha meditação que é uma palhaçada, insuportável, eu não vou conseguir ficar parado por 5 minutos ouvindo a mim mesmo pensar, mas é um exercício muito interessante, porque hoje em dia a gente tem a vida preenchida por telefone, basicamente, você tá aqui fazendo nada, você vai pegar o telefone e ficar passando as coisas, você não pensa, você não para, você não sabe o que está passando na sua cabeça, né? O que está te estressando, E que às vezes só parar para pensar nisso já é um fator meditativo, até terapêutico, sabe? Porque é o que você faz na terapia, né? Na terapia você vai, você fala dos seus problemas, não é uma coisa agradável em si o problema de ser falado, mas depois que você fala, você sente um alívio. E aqui mais ou menos isso também, você vai pensar nas coisas que estão te causando estresse. Então, a Headspace, Insight Timer, são interessantes eles guiam na meditação, então para quem não tem a menor ideia disso, também é interessante. Esse Daily que eu botei aqui, esse roxinho com essa cara feliz, ele é tipo um diário, sabe? Você seleciona o que você está sentindo naquele dia. Você pode botar, esse dia eu estou mais feliz, esse eu estou mais triste. Isso aqui, se quiser fazer uma comparação com a hipertensão em si da aula aqui que a gente deu, você pode ver o dia que você está mais vermelhinho lá, está mais triste, mais chateado, tá com uma pressão alta, tu faz essa associação. Então também acho interessante acompanhar o humor, acompanhar essas coisas. Também tem um aspecto terapêutico já comprovado de você fazer um diário, por exemplo, um diário de humor, um diário de atividades do que você fez, também é muito bom. E alguns aplicativos de alimentação, esse aqui eu acho até mais importante. Eu acho mais importante a alimentação, depois exercício, depois mindfulness, mas aí é de cada um. A alimentação, o Yazoo é fantástico. O Yazoo, você seleciona, você escreve, eu comi um pão com ovo, aí você põe lá 2 fatias de pão, seleciona, põe o ovo, põe o que você bebeu, ele vai te botar quantas mais ou menos calorias. Isso não é tão importante aqui pra gente, que a gente não tá fazendo uma super dieta, não é isso. Mas ele vai te botar, isso aqui tem muito sódio que você comeu. Aí você vai falar, caraca, eu não tinha a menor ideia que isso aqui era assim. Então isso também é importante. O MyFitnessPal é um outro, mesma coisa, faz a mesma coisa. Os dois têm um período gratuito. O Yazoo, eu acho que ele tem, hoje ele tá rodando com anúncio, então ele tá até fazendo, o gratuito dele tá bem completo. E ele não é tão caro não, acho que é 50 por ano que você pode pagar. Então tá bem interessante. E o LifeSum, mesma coisa, são de alimentação para você. Então aqui eu te dei uma gama de coisas, baixa todos, são todos de graça para baixar. Se dá espaço do telefone, baixa tudo, testa tudo e vê. Tem alguns que são mais agradáveis para o olho, alguns têm mensagem motivacional, alguns não tem mensagem nenhuma, ele é só para você chegar e fazer. E aí é de cada um, tá? Mas eu daria uma chance para cada um desses aplicativos aqui, para a gente não ficar só no blá 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 de só falar que é importante fazer atividade física, é importante parar de fumar, é importante meditar. Pelo amor de Deus, você nunca meditou? Como é que eu chego para você e falo, medita agora? Não, eu estou dizendo, é importante, é bom. Isso aqui pode te ajudar. Aí é com você, eu também não posso fazer não posso meditar por você, não tem como.
nem comer melhor por você, nem fazer exercício por você, tá? Dica, comprovada aqui, alimentação e exercício. Em si é mais importante, mas recomendo meditação também. Você faz 15 minutos de exercício, 2 de meditação no meio desse negócio aqui, rapidinho, pá, aí quando você vê, você já tá fazendo mais. Recomendo. Beleza? Então, dado esse apanhado geral, 25 minutos mais ou menos aqui, deu para falar bastante coisa em 25 minutos. Você acha que você aprendeu alguma coisa em 25 minutos? Eu acho que sim, com certeza. Põe aqui embaixo o que você podia não saber, o que você achou disso tudo aqui. Essa frase aqui que eu trouxe, o Dr. Jim Ornish, um doutor dos Estados Unidos, preconiza muito por isso de prevenção, de cuidados de você cuidar antes de ter uma doença, por exemplo, né? A pressão alta é o preço que se paga pela vida moderna hoje em dia. Então você tem, é o que eu falei, nós somos todos viciados em telefone e dependentes de telefone, né? Isso é um outro negócio. Eu falei de vício em álcool, vício em tabaco. Nós somos uma sociedade viciada no telefone e não sabemos disso ainda, eu acho. Mas então a gente acaba pagando o preço que é ficando sedentário, é comendo bobagem, é bebendo, é fumando, é não fazendo nenhuma atividade, se acomodando no lugar. E isso aumenta o risco das coisas. E a nossa população brasileira está ficando mais velha, né? A nossa pirâmide etária era assim, está virando um negócio assim, está cada vez mais velha, então vai ter cada vez mais pressão alta, né? A gente vai ficando velho, todo mundo vai ficando velho, a população brasileira está ficando velha, ninguém mais quer ter filho, e todos ficam velhos, e aí vai todo mundo ficar com hipertensão se ninguém fizer nada. Então, vamos nos mexer, pelo amor de Deus, tá bom? Eu espero ter ajudado alguma coisa com esse vídeo aqui. Se foi útil para você que tem hipertensão, se foi útil para você que está com medo de ter hipertensão, conhece alguém com hipertensão, pô, se quiser mandar para alguém também, pode mandar. A pessoa pode fazer por bom uso disso aqui. Printa essa página de aplicativo aqui que eu botei, manda para alguém. Enfim, teste dos aplicativos, são muito bons. Eu não sou pago por ninguém ainda. Eu tenho 15 inscritos, não tem como eu ser pago por ninguém. Então, o meu objetivo aqui é tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar nos comentários. Se gostou, se foi proveitoso, deixa um gostei. E se inscreve no canal aqui também, que ajuda bastante, tá bom? Um abraço e até a próxima. Espero que todos fiquem muito bem.